Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Política FC desta noite. Pessoal chegando aí aos pouquinhos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, 11 de agosto de 2020. Na nossa live de hoje, nós vamos receber o Dr. Antônio Carlos da Silva, ele que é fisioterapeuta, ergonomista, especialista também em saúde coletiva e tem outras especialidades que logo a gente vai ficar sabendo que ele mesmo vai fazer a sua apresentação. Então vamos chegando, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, durante a live vocês podem fazer perguntas, participarem, dar a opinião de vocês, sintam-se à vontade. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A noite de hoje a gente vai conversar com o fisioterapeuta e ergonomista, Dr. Antônio Carlos da Silva. Lembrando que o Dr. Carlos, ele também é especialista em saúde coletiva, tem outras especialidades ligadas à saúde, que logo a gente vai saber mais, só aguardando o nosso convidado chegar para participar aqui conosco. Boa noite, Silvio, Anne, Viviane, Dr. Carlos já está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Deixa só eu colocar aqui Dr. Carlos para a gente poder começar a conversar. Já encontrei o senhor. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Na noite de hoje a gente vai falar sobre os trabalhos em casa nesse período do home office. Doutor Carlos, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Mônica. Como vai você? Tudo bem? É um prazer. Tudo ótimo, graças a Deus. E o senhor? Tudo bem, é um prazer estar com você aí neste trabalho bastante significativo, nesses momentos de tantas dificuldades. Com toda certeza. Aí já saiba de antemão que o prazer é nosso de trazer o senhor aqui. Eu estava falando agora há pouco, junto com as pessoas que já estavam entrando aqui no nosso canal, que o senhor é fisioterapeuta, ergonomista, especialista em saúde coletiva e tem outras especialidades também ligadas à área da saúde que fazem toda a diferença no currículo, no conhecimento também para poder transmitir e ajudar as pessoas com informações válidas, né? Que vão levar aí para a sua vida, principalmente nesse período de home office aí, para ajudar a cada uma dessas pessoas. Então, seja muito bem-vindo, a honra é nossa de receber. A recíproca é verdadeira, viu, Mônica? Dentro desta área, também atuamos como perito e assistente técnico judicial, né? Que está muito envolvida também na questão dos postulados ergonômicos, principalmente nas situações que envolvem as discrepâncias, né, das ações judiciais trabalhistas, né? E estamos aqui para dar a nossa contribuição. Já são quantos anos, doutor Carlos, em atividade aí voltada para a medicina? Olha, voltada para a área da cinesiologia, né? Na área da saúde, né? Na área da saúde, voltada para a fisioterapia, neste contexto de perícia judicial e de ergonomia, já são 10 anos. 10 anos, tempo suficiente, né, doutor Carlos, para poder ajudar muita gente por aí. É o nosso grande objetivo, né? Esta é a grande razão, correto? Correto? Com certeza. E estamos aqui para fazer valer o que for necessário dentro do que a ciência nos propicia. Temos o dever moral de levar isso para as pessoas, as condições sempre de melhoria, né? Principalmente quando hoje a tônica é olhar a criatura humana dentro da sua questão existencial
não como este protótipo, né, humano, mas como um ser bastante amplo, né, em uma dimensão psicobiosocial, espiritual e até religioso, que é muito fundamental quando nós paramos para refletir as queixas, as tidas patologias, de que ela tem as suas origens, não às vezes num trauma físico, mecânico, mas nos traumas emocionais que as pessoas estão aí alimentando, principalmente nesse momento aí onde muitos não foram, todos nós fomos pegos de surpresa, né? E estamos às vezes divagando para entender determinados mecanismos. Exatamente. E foi bom o senhor falar sobre essa questão de termos sido pegos de surpresa, porque essa já é a pergunta inicial que eu gostaria de começar com o senhor, né? De fato, a partir de março começou tudo isso, fomos pegos de surpresa com essa situação de pandemia do novo coronavírus, e da noite para o dia a gente viu a nossa mudança brusca de rotina, fomos obrigados ao confinamento, e a maior parte de nós, nesse período, teve de se adaptar ao home office. Mas será, doutor, que de fato estamos preparados para trabalhar em casa, de tal forma que possamos aliar saúde, conforto, produtividade, criatividade? Será realmente que a gente está já condicionado a isso? Mônica, a colocação é bastante interessante. E muita gente, às vezes, não se situa sobre essa questão que você está muito bem formulando, né? Eu lhe digo como resposta, diante dessa mudança brusca, que pegou a todos de surpresa, né? Pegou todos. De um momento para outro, um elemento invisível igualou a humanidade. Todos estão no mesmo contexto, né? E um grande desafio para a própria ciência, para quem faz ciência, de como se comportar nesta dimensão. E quando você me pergunta se estamos preparados para aliar a vida da atividade em home office com conforto e saúde, nós precisamos entender de que a questão de conforto e saúde vai depender das condições do ambiente onde se desenrola a atividade laboral, considerando, né, que o ambiente domiciliar, onde estão sendo executadas as atividades home office, não é adequada para atividades laborais específicas. Não foi preparado para isso. O que diferencia totalmente do ambiente da empresa, que foi planejado dentro de uma visão ergonômica, dentro de uma projeção daquilo que era necessário se projetar. E esta situação abrupta, então, traz, em vez de conforto e saúde, traz desconforto e pode trazer lesões, danos à saúde seríssimos. Com toda certeza. E assim, a ergonomia ela é muito complexa, né, doutor? Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor aproveitasse para explicar um pouco sobre como funciona essa questão da ergonomia, porque ela é complexa de tal forma que ela passa por diferentes aspectos, de biomecânica, cognitivos, psicossociais, organizacionais, de ambientes. Assim, quais são as queixas mais comuns dos colaboradores que estão em home office? Mônica, a ergonomia, ela, como essa complexidade que passa pelos aspectos dos diversos tipos de risco, né? Tem muita gente que fala assim, risco ergonômico. Quando você ouvir alguém falar um negócio desse, peça, por favor, que não cometa esse crime contra a ergonomia. Tá? Não existe riscos ergonômicos. Existe riscos do ambiente,
riscos biomecânicos. A ergonomia vem o quê? Exatamente proporcionar que esses riscos desapareçam. Então, é um erro gritante quando as pessoas falam riscos ergonômicos. Não existe isso, correto? Então, passando por esses diversos tipos de riscos que não são ergonômicos, é bom frisar mais uma vez. Pelo contrário, a ergonomia vem para ajudar, né? Exatamente, vem para transformar o que está anormal em algo que possa ser utilizado, certo? Então, as queixas mais comuns dos colaboradores têm sido, assim, muito pertinente à situação em que eles se encontram, certo? De um ambiente inadequado. Então, a ergonomia, ela tem como complexidade o conjunto de ciências e tecnologias. A ergonomia é isso aí, conjunto de ciências e tecnologias, onde ela reúne essas ciências e essas tecnologias, proporcionando ações que geram adaptações. Ela é dinâmica ao fazer isso, que geram adaptações, adaptação confortável e produtiva entre o indivíduo e o seu trabalho. Então, a ergonomia vem exatamente para suprir esta necessidade. E o que é que nós estamos vendo? As pessoas realizando atividade fora desta adaptação confortável. Ou seja, o trabalho ali vai passar a ser uma coisa bastante desgastante. Vai ser uma atividade onde muitos já estão começando a refletir a negatividade da situação. E essa consideração da complexidade da própria ergonomia, ela nos traz uma demanda marcante de conhecimento, né? Quando ela passa por princípios que são fundamentais, ou seja, ela traz no seu contexto, na sua condição, na sua formação, no seu conteúdo, né, considerações importantíssimas. É essa consideração determinada pela norma regulamentadora, a NR17, que fala sobre, que trata exclusivamente sobre a ergonomia. Olha a importância da ergonomia. A NR17 é ergonomia pura e simples, certo? Nós vamos observar que as queixas dos colaboradores nesse exato momento é pela falta desta grande tarefa, deste grande método que é a ergonomia equacionando as situações do ambiente de trabalho, né? Nós vamos ver que dentro da norma NR17, lá no item 17.1.2, a norma preceitua que, através da análise ergonômica do trabalho, que é a ET, que é um documento que todas as empresas com funcionários registrados dentro do contexto organizacional têm o dever, a obrigação de elaborar as suas ETs. Então, a ET vai o quê? Avaliar essa adaptação, a adaptação das condições do trabalho. Ela avalia essa adaptação às características psicofisiológicas do indivíduo. Olha como isso é amplo, né? Por que psicofisiológico? Nós vamos ver mais adiante de que cada indivíduo é uma individualidade. Cada indivíduo é uma individualidade. Tem suas características próprias, certo? Então, ela busca, dentro desta marca, né, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, o que se amplia com a participação de outras normas.
Não é que somente a NR17 vá conduzir o bom procedimento do ambiente de trabalho. Outras normas entram até para nortear a questão do ruído, a questão da luminosidade, a questão da temperatura. Imagine, será que dentro das nossas casas, dos nossos domicílios, nós estamos tendo esta visão? Ou estamos fazendo improvisações e sem a mínima orientação? Olha, eu vou utilizar aqui um termo que o pessoal no chão de fábrica é exatamente onde nós percorremos para fazer as avaliações ergonômicas, né? E o pessoal do chão de fábrica, né, o trabalhador que ali vive o dia a dia e que está no espírito da nossa cultura de brasileiro, porque somos realmente criativos e muito capazes, muito capazes. É um povo que merece realmente todo o respeito e muita força, porque este povo dá resposta ao mundo nos momentos de maior dificuldade. Então, o que ocorre? Eu, uma certa feita, ouvi, assim, do operário, né, como eles mesmos se intitulam, do peão, ele se intitula assim, o peão. Ele disse assim, uma certa vez, doutor, olha que essas coisas todas é boa, viu? Mas uma gambiarrazinha é fantástica. Então, esse espírito, essa cultura, é que nós precisamos respeitar e trabalhar junto às pessoas da importância de realmente conhecer o que deve ser feito, certo? E aí, quando nós vamos ver a NR17, nesse item, no 17.1.2, preceituando a necessidade da condição de trabalho ser encaixada às características psicofisiológicas dos trabalhadores, isso é muito forte, pessoal, muito forte. E que se aplica de outras normas, entendeu? Por sinal, a NR17 se encontra sofrendo revisão. E nós não sabemos que revisão pode estar saindo, certo? Ela está sendo realizada a revisão sob consulta pública, certo? Com a pandemia, houve aí umas paradas, eu não tenho conhecimento de como é que ela se encontra. Mas é muito importante nós estarmos atentos para esta revisão que vai ser feita na NR17. E diante disso tudo, Mônica, o que se tem constatado tem sido, nesse momento de pandemia, muito forte, daí a razão do nosso trabalho, tem sido muito forte as queixas dos colaboradores no que tange a uma incidência muito grande. As queixas mais comuns é o desconforto físico, mental também. Imagine que tem pessoas hoje trabalhando em home office que antes se dirigia para suas unidades de trabalho dentro das empresas, né? E lá saíam quando acabava a sua jornada. Agora estão dentro de casa e não estão podendo fazer o que às vezes faziam fora, porque existe, segundo o relato, uma verdadeira fiscalização muito mais ostensiva em relação a ponto, uma série de coisas. Eu ouvi de uma funcionária de um determinado banco, ela tinha necessidade de ver um problema de saúde do genitor, e ela me disse que só poderia ir depois que batesse o ponto, ela trabalhando em home office. Isso me chamou a atenção. Com certeza, eu acho que tem que ser flexível, né? Quando se está em home office. Tem de haver essa flexibilidade. Claro. E você vai ver que flexibilidade é esta. Então, como é que está a organização do trabalho em home office? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, certo? Precisa ser muito bem discutido, para que ninguém
esteja aí sendo surpreendido, né, por situações que não esperava, e aí vai estar sendo acometido por patologias indesejáveis, certo? Com certeza. Agora, eu achei interessante o senhor falar aí dessa questão toda da ergonomia, que envolve diversos fatores, né? Não é só... Porque quando a gente fala, na verdade, quando a gente fala sobre ergonomia, a gente pensa uma mesa e uma cadeira confortável. A gente acha que isso são coisas suficientes para se ter uma ergonomia ali naquele ambiente. E não é bem assim como o senhor colocou. Tem a questão do ruído, tem a questão da luminosidade, e são diversos outros fatores que envolvem essa questão. Eu reconheço aqui para o senhor que na minha casa mesmo não existe um local adaptado para o home office. É aquela bancada que se tem, que foi projetada, na verdade, para um estudo rápido, não para se trabalhar de fato, né? Então, a luz, tem um quarto que a luz é adequada, tem outro que a luz já não é. Tem minha filha pequena em casa que me chama toda hora, quando ela está lá. Tem a aula ao vivo dela, que quando está na aula ao vivo, eu tenho de parar, por exemplo, para poder acompanhar ela durante a aula ao vivo. E aí meu WhatsApp não para, porque como eu trabalho com comunicação, surgem textos para serem revisados e divulgados a todo instante. Assim, realmente, pensar, trabalhar, conforme deveria ser todas essas normas aí regulamentares, né, que o senhor citou, tipo, exemplo da NR17, é muito difícil. Eu acredito, inclusive, que eu não seja a única que tenha essa dificuldade também dentro de casa, trabalhando nesse sistema remoto. Não tenha dúvida, Mônica, não é você a primeira e a única, não. Eu digo a você, talvez podemos contar de ponta de dedos quem tem hoje um ambiente devidamente adequado. Eu acho muito difícil, por quê? Porque as pessoas realmente não estavam preparadas para isso. Se bem que nós vamos observar no decorrer que a lei já direcionava, certo? Parece até que tinha bola de cristal, né? Mas ninguém estava voltado para as atividades home office, no tocante a que algumas empresas já permeavam alguns funcionários por outras atividades externas, às vezes a ausência, às vezes compensando alguma coisa em casa, mas não esta coisa forte, como jornada de trabalho integral, certo? E isso é onde está o problema, né, da instalação das situações patológicas, né? Eu tenho aqui uma perguntinha para o senhor, que é de Joy, ele é cofundador aqui do nosso site, está também nos assistindo, e ele pergunta o seguinte: para quem tem 1,91 m de altura, ele realmente é muito alto, qual a altura da mesa e cadeira, pois ele sofre no trabalho dele diariamente com isso? Quem é que fez a pergunta? Joy. Joy, me permita lhe responder da seguinte forma: ergonomia é ciência, e como tal, ela vai proporcionar o melhor para cada um. E dentro das suas apresentações antropométricas, nós precisamos aí avaliar uma série de situações. Não é simplesmente uma altura que vai me dizer, e que eu vou chegar e dizer, você precisa fazer isso, fazer aquilo. O que precisa realmente é ser avaliado toda uma extensão daquilo em que você vai ocupar e que precisa ser levado para lhe atender confortavelmente e devidamente adaptado. Então, a resposta, a princípio, é esta, certo? Ver o ambiente, ver naquilo que você está desenvolvendo e poder aí se traçar
o que precisa ser feito. Correto? Eu confesso que todas as vezes que eu vou varrer a casa, e não é desculpa para não varrer, eu fico com a minha coluna doendo. Porque eu tenho 1,76 m de altura. As vassouras não seguiram a mesma tendência da população que foi crescendo. Não seguiram. Então, todas as vezes que eu varro a casa e quando eu termino, eu estou sentindo dores nas minhas costas. Isso é fato. E eu acredito que seja justamente porque não tem uma altura regulada para mim, né? Para minha altura, a altura da vassoura não é regulada para a minha altura. Isso faz com que eu fique curvada, né? Com a curvatura da minha coluna mais intensa ali, varrendo por um longo período, e aí eu sinto essa dor depois. Estou correta? Não tenho dúvida. Na hora que... Era ideal se tivesse vassouras reguláveis. Com certeza. Vassouras reguláveis, né? Porque na hora que você tem uma haste em que você, para poder exercer a ação, realize a flexão, você vai aí deslocar forças que o movimento nosso, ele vive em função de forças. São as nossas variáveis. Você vai deslocar forças que atuam com maior intensidade, deslocando centros de gravidade e trazendo a determinadas cadeias musculares, exigindo delas mais desgaste. E quando você acaba, está cansada, está, às vezes, com desconforto, exatamente por essa situação. E envolve outras demandas também que o corpo humano, eu digo que é um santuário fantástico. O corpo humano, se nós soubéssemos a dádiva que é o corpo humano, nós trataríamos dele com mais zelo, com mais veemência, com menos abuso, porque ele realmente nos dá respostas assim fantásticas. Quando nós adoecermos, é porque o pobre do corpo humano, o nosso corpo, já não suporta mais tanto abuso que nós cometemos. Aí vem o quê? As patologias, certo? As patologias é a reação direta de uma ação indesejável que nós realizamos. Entendi. Joy pede para agradecer ao senhor e diz que em breve vai lhe procurar. E eu passo depois o contato do senhor para ele, tá? Já ganhou um paciente aí. Tem um outro comentário aqui, foi de Neina. Eu acho que eu estou pronunciando certo. Não sei se é Neina ou Neina. Enfim, ela fala assim: nosso domicílio não estava preparado para receber nossa rotina laboral de uma forma tão abrupta. O mesmo pode sofrer adaptações favoráveis, mas precisa de conhecimento por parte do trabalhador. Isso é verdade. As empresas, aproveitando esse comentário de Neina, eu queria saber o seguinte, doutor. As empresas... Doutora Neiane, minha ilustre colega. Doutora Neiane. Neiane, me perdoe, viu, pela pronúncia do seu nome, mas já está aqui registrado, inclusive, seu comentário. Professora de ergonomia, entendeu? Tem muito a dar aí à clientela e a toda a sociedade. Doutora Neiane, meus cumprimentos, muito obrigado aí pela colocação e totalmente procedente, sem sombra de dúvida. Isso aí é fundamental. Ou nós passamos por esse crivo do esclarecimento, ou nós vamos ficar realmente a desejar e fazendo estatística, né, de doenças ocupacionais de acidente de trabalho. Eu queria aproveitar só o comentário da doutora também, para saber o seguinte do senhor. Ela diz aqui, né, que precisa do conhecimento por parte também do trabalhador. Mas será que as empresas têm feito isso, de levar o conhecimento para o seu trabalhador, para que ele adapte o espaço que ele tem para o home office? Eu acho que isso deveria ficar a cargo somente do trabalhador, de buscar informações, buscar os equipamentos, os mobiliários, uma luz, para adaptar aquele local que ele vai trabalhar. Eu acho que a empresa também deveria cumprir esse papel de informar, ajudar o seu colaborador a ter um espaço
organizacional melhor para que ele tenha, inclusive, uma produtividade melhor com relação ao trabalho dele. Mônica, isso vai ser produto de muitas controvérsias. Controvérsias que eu falo, ações judiciais. Vamos para frente se a coisa não tomar o rumo do ajuste. Porque a lei não obriga ao empregador intervir ou fomentar, através de recursos, essas adaptações. A lei, eu digo que ela é madrasta com o empregado, certo? Infelizmente. E nós, no decorrer da nossa conversa, que é onde nós vamos falar sobre essa questão da Lei 13.467 de 2017, que foi a lei da reforma trabalhista e que introduziu, ela veio legalizar, porque o teletrabalho já estava instituído, certo? E ela veio somente legalizar, mas em modos que realmente está deixando a desejar. Certo. A gente entra já nessa questão, porque antes eu só queria passar para o senhor uma perguntinha de Guga. Ele pergunta o seguinte: e quem mora em um quarto e sala, cômodos apertados, propenso a ruídos e a uma série de outros problemas? Como fazer diante de uma situação dessa? Olha, é Guga, né? É Guga? Guga. Lamentavelmente, é uma situação que precisa ser muito bem conduzida, porque fica humanamente impossível se trabalhar em condições... se você for trabalhar remotamente, você vai ter que ficar numa situação dessa, numa dimensão dessa, vai ficar em pé com o laptop nos braços, né? Porque a condição é mínima possível, é irrisória, tá certo? Então, não se tem nem como pensar. O que se tem, sim, é a ergonomia de concepção aí, ser pensado numa outra dimensão, ser repensado e colocar aí a organização do trabalho para se buscar algo mais viável, mais concreto e mais possível e mais digno de ser realizadas as tarefas laborais. Doutor, me diz uma coisa, quais os tipos de traumas que o nosso corpo pode sofrer diante de uma má postura que seja repetida de forma contínua? E como é que a gente também pode prevenir que esses males afetem a nossa saúde? Olha, quando nós falamos de tipos de traumas que o corpo pode sofrer, de uma postura inadequada, como prevenir para que essas situações, essas afecções não nos atinjam? Antes de tudo, estamos falando sobre o quê? Sobre os cuidados que devemos ter ao realizar as atividades em home office. Fato relacionado diretamente com o movimento humano. Então, quando nós estamos falando aqui de home office, nós estamos falando do trabalho que realizamos, nós estamos falando do movimento humano. E quando falamos do movimento humano, Mônica, envolvendo a dinâmica do corpo físico, necessitamos de duas disciplinas fundamentais. Duas disciplinas. A cinesiologia, que é a ciência que estuda o movimento humano em toda a sua expressão, e a outra é a biomecânica, que estuda o movimento humano sob a ação da física, da mecânica. Então, o que é que ocorre? Uma completa a outra. E essas duas disciplinas vão se juntar à anatomia, à fisiologia, à histologia, à patologia, à farmacologia.
entendeu? A bioquímica. Então, todo este acervo de disciplina se juntam exatamente para poder proporcionar o profissional mensurar e intervir nas condições de possíveis danos dessas estruturas musculoesqueléticas. Então, não é simplesmente, né, olhar assim a coisa aleatória, envolve muito mais. E isso nós vamos ver como tarefa preponderante nesta busca, é uma tarefa e competência da fisioterapia. É a fisioterapia como ciência da saúde que estuda, que previne e trata os distúrbios do movimento humano, ou movimento cinético funcional. Movimento humano, quando se falar movimento, como se falar cinético funcional, estou falando de movimento humano, e que acomete órgãos e sistemas do corpo humano, gerando, né, esses acometimentos gerados por alterações genéticas. Nós temos agora um trabalho monumental de colegas que estão aí, olha, voltados para a possível cura da ELA, que é a esclerose lateral, né? Com muito bons prognósticos. A fisioterapia trabalhando veementemente. Então, é uma situação genética, correto? Essa discinesia, né? Essa disfunção é genética. E aí o que é que nós vamos ver? Dentro deste acerto, desta busca de alteração genética, é onde nós vamos intervir nos traumas ou doenças adquiridas. O que é que nós estamos falando quando da realização dos trabalhos em home office? O surgimento de traumas que vai se converter em doenças adquiridas. Microtraumas, traumas imperceptíveis, aquele trauminha que você está falando após varrer a casa com a vassoura e que lá você fica com a dorzinha. Isso se acumulando, mais adiante você vai estar se queixando de uma situação muito mais ampla, certo? Uma vez não tendo a devida intervenção de se ajustar esta cadeia que está sofrendo esta ação de forças contrárias, você está entendendo? Então, vem a fisioterapia e nos traz esse recurso. E com os avanços científicos que a fisioterapia vem realizando, a fisioterapia clínica, por isso é que hoje a visão do procedimento fisioterapêutico é muito mais amplo. Então, a fisioterapia clínica, ela tem facultado ao fisioterapeuta, como profissional independente, fundamentar suas ações a partir do diagnóstico fisioterapêutico. E aí resulta que em procedimentos muito mais resolutivos. Você está entendendo? Então, é isso que nós precisamos estar passando, levando para as pessoas e mostrando que nós podemos corrigir, que nós podemos, antes de tudo, prevenir, e esses males podem ser atenuados. E com esses avanços científicos, é marcante a atuação hoje dentro da fisioterapia, dentro da clínica, né, que a fisioterapia desenvolve, onde ela proporciona ao seu profissional, ao fisioterapeuta, a realização de um atendimento, gerando aí um diagnóstico fisioterapêutico que permite
procedimentos mais resolutivos para prevenir, para tratar e recuperar as situações decorrentes desses distúrbios, né? Porque o trauma, a dorzinha que surge, o desconforto, são distúrbios cinésio-patológicos. Quando nós falamos o que são distúrbios cinésio-patológicos, cinésio, movimento, patologia, doença. Então, é o movimento anormal, indevido, provocando doença. Entendeu? Então, os distúrbios cinésio-patológicos estão aí, olha, a todo instante nos rodeando. E as pessoas passando, às vezes, desapercebidas, mas só sentem mesmo quando a coisa sai da situação incipiente e vai para uma agudização. É o péssimo formato de todos nós. Em nossa cultura, né? Nós temos uma cultura muito do curar, do ir para curar e não para prevenir. Então, nós precisamos aprender a fazer a prevenção. Aí é onde nós vamos ver a biomecânica, hein? Diga. O pior que é verdade, isso que o senhor diz. A gente se preocupa mais com o curar do que com o prevenir. Prevenir. Você vê, por isso que a biomecânica, ela é considerada a área de maior aplicação prática dentro da ergonomia. Biomecânica. Esta disciplina básica da fisioterapia, como é a cinesiologia, como são as outras. Porque a biomecânica vai nos mostrar como o movimento está sendo feito e quais são as variáveis que estão influenciando para aquele movimento ser um movimento patológico. Você está entendendo? Então, olha como isso é muito mais amplo e isso precisa ser levado para as pessoas. Mais ou menos quando tem talvez uns 8 anos, eu e uma colega, a doutora Denise, ela está nos assistindo, fizemos um trabalho memorável de prevenção em 3 escolas da rede municipal. E fizemos levantamentos interessantíssimos, certo? Sobre postura da criança infantil mesmo, onde nós começamos a perceber como se tornam adultos, não é? Portadores de certas anomalias, correto? Porque falta a prevenção. Falta. E falando em criança, eu acho que a coisa se torna até mais complicada. A minha, por exemplo, tem horas que quer estudar deitada na cama, de bruços, de costas, de frente, de lado. Às vezes ela está cansada de ficar sentada na cadeira e quer deitar com um livro em cima dela. É nesse nível. E aí, realmente, como o senhor disse, né? Pode ocasionar futuramente um trauma. Aquela má postura repetida de uma forma tão prolongada. É inconveniente em tudo. O aprendizado passa a ser inadequado, não produtivo. A instalação de deformações pode ocorrer sutilmente e aí vai, né? Aquilo que aí daqui a pouco o papai e a mamãe estão dizendo assim, fulano está tão preguiçoso, mas não, é a fadiga, é fadiga muscular. Por incrível que pareça, dizer que criança tem fadiga muscular, pode ter, sim, por que não? Pode ter, correto? Como descobrir então, isso, doutor? Hein? Como descobrir isso? Se existe isso? Com os péssimos hábitos de postura, de proceder, como você mesmo combate, está certíssima. Estudar deitado? Não. Ler deitado? Não. Correto? E outras coisas mais. Saber sentar, saber utilizar o ambiente é fundamental. Às vezes está até no sofá, né? Ó, só no controle remoto. Manda levantar para ir pegar a água. Manda levantar para ir ver se
a árvore está botando alguma flor, tem tudo isso, né? Já ficam as dicas aí para mim e para os outros pais também do grupo, pais e mães do grupo aí. Doutora, eu quero te falar aqui sobre um comentário que Valéria fez. Ela diz o seguinte: eu tenho sentido isso como reflexo desse home office em virtude de horas a fio à frente do computador. Dores, queimação no final do pescoço e início da cervical. As LERs devem assolar nesse novo quadro. Não tenha dúvida. As lesões por esforço repetitivos, elas estão aí, né? As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho vão se acentuar nessas características de home office. E o que é mais importante, pessoal, o home office veio para ficar. E o home office não é vilão, não, viu? O que nós precisamos é ajustar o home office. Ajustar, certo? Ele veio para ficar, porque essa semana, foi no domingo, eu estava com meu filho e ele mostrou um anúncio de uma determinada empresa convocando pessoas para trabalhar em home office. Um contingente, eu acho, de 500 e tantas pessoas. Imagine isso. Aí perguntamos, esse contingente vai estar devidamente respaldado com o seu ambiente de trabalho adequado? Aí vamos estar que 10% estejam. Eu vou botar mais, 50% estejam, ou 20%. E o resto? É pouco diante do universo de 500 pessoas. E o resto? Aí daqui a pouco, só é esse contingente que está aí com a doença ocupacional, com as circunstâncias do acidente de trabalho e ainda discutindo a procedência ou não do acidente de trabalho, porque, como está o home office, as empresas não vão ser responsáveis por acidente de trabalho, viu, pessoal? Tem isso, está lá na lei, então precisa ser ajustado. Se tiver algum advogado aí nos assistindo, que já pensem nisso, hein? Que a turma já deve estar atenta, existe uma turma muito boa na área do direito trabalhista, e que sabe zelar por isso aí. Eu tenho aqui uma outra pergunta de Nayara. Ela fala que sente dores nos pés ao acordar. Sempre que me levanto, sinto o solado dos pés doer. Por quê? Por que isso acontece? Olha, ela tem aí um desconforto musculoesquelético, tem, certo? Agora, o que é que precisa ser feito? É ela passar pela avaliação clínica fisioterapêutica, certo? Para que se possa aí realmente mensurar o que é que ela está sendo acometida. Ter o histórico das queixas é fundamental. Ter o histórico das queixas, se juntar às pedrinhas, né? Se juntar o quebra-cabeça, e encontrar a causa, das vezes, das desorganizações. Ninguém busque tomar qualquer decisão por... Olha, pode ser isso, não podemos agir assim. Temos que ter a certeza daquilo que nós estamos investigando e conhecer e concluir para poder arbitrar a um procedimento adequado e o mais compatível possível. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o senhor, que é de Guga. Ele fala, então cabe à empresa adaptar os horários para o serviço de home office para que futuramente não afete a saúde ocupacional do trabalhador neste tal novo normal que se anuncia? Ele pergunta isso porque foi ele quem fez a pergunta relacionada ao ambiente desfavorável, né, que se tem para poder trabalhar. Não é somente adequar horários.
Envolve uma série de situações sobre a organização do trabalho. Você está entendendo, Guga? Não é somente dizer, olha, a empresa vai adequar a hora. Tem que ver uma série de situações. Tem que ver tudo. Tem que ver o ambiente de trabalho se está recomendado dentro dos padrões ergonômicos. Acabou. É isso que é importante. Correto? A partir daí, sim. É tanto que mesmo com os padrões ergonômicos em evidência, às vezes é preciso estar se ajustando. Quanto mais a coisa aleatória. Doutor, aproveitando, o senhor estava falando aí sobre essa propaganda que viu da empresa contratando 500 pessoas para trabalharem home office. De fato, os estudos apontam que muitas empresas vão dar continuidade, sim, ao trabalho home office. E, recentemente, o senhor publicou um artigo que fala justamente sobre os problemas relacionados a dores de coluna e esse trabalho home office. No artigo do senhor, o senhor citou essa lei 13.467 de 2017, que é a que o senhor falou há pouco tempo, né, que diz respeito ao teletrabalho, que é algo já consta em lei aqui, e é legal isso, inclusive. Então, assim, agora, essa lei, ela traz os conceitos ergonômicos para o trabalhador desenvolver um bom trabalho dentro de casa, de uma forma saudável? Mônica, minha querida, a Lei 13.467 de 2017, que é a lei que traz a reforma trabalhista, é a lei da reforma trabalhista, ela veio regular a atividade home office, visto já existia o teletrabalho. O teletrabalho já existia, ele previsto em lei. Veja só. Então estava lá o teletrabalhozinho. Ele só faltava estar o quê? Legalizado, ou ajustado a uma situação. Então, o que é que ocorre? Essa lei, ela prevê que a qualquer momento, veja, olha, pessoal, como é que está o trabalho home office. A qualquer momento, as partes podem pactuar. Quem são as partes? Empregador e empregado. Pactuar o teletrabalho. Onde o empregado assina um termo de responsabilidade. Pois vai caber a ele, o empregado, tomar as precauções relativas à ergonomia e ao conforto do trabalho. E aí... Isenta a empresa de qualquer coisa. Exato. E outra, a empresa vai deixar de ter vale-transporte, vai deixar de ter refeitório, refeição, vai deixar de ter uma série de custos, água, luz... de energia, consumo de água, de material de escritório... Exatamente. E ainda vai jogar a carga social que é dela nas costas do trabalhador? É uma coisa que eu estou vendo que ainda não foi discutido como deve. Não está sendo discutido como deve. E nós precisamos estar atentos. Então, quem está trabalhando em home office precisa estar atento para essa situação. Não é não é se congestionar, é conduzir a coisa como deve ser bem conduzido, reivindicar, mostrar. Né? Então, essa situação é que está aí estabelecida. E é também, olha outra barbaridade, é também de responsabilidade do trabalhador o acidente de trabalho, considerando que ele atua fora da empresa. Imagine só, ele está atuando fora da empresa, mas ele está atuando para a empresa, né? E só cabendo à empresa, que bacana, que ótimo, né? Que interessante. Só cabendo à empresa dar orientações ostensivas para a prevenção de acidentes. Imagine vocês, grande mérito. Quem prevê acidente, por acaso? Quem vai prever? Quem vai? Quem vai prever
é uma norma, é uma organização, né? O sujeito está ali no trâmite do âmbito do layout fabril. Às vezes ele está se descuidando que é preciso vir lá o homem da segurança industrial dizer, olha, não pode, você está chamando atenção. Quanto mais em casa, né? Em uma atividade específica, onde ele às vezes vai sofrer uma pressão psicológica, emocional muito grande para poder dar cumprimento à tarefa designada, né? E aí já vem aquela questão subjetiva. Como eu estou em casa, eu não posso deixar de mostrar que eu estou trabalhando, porque ele pode pensar que eu não estou trabalhando. É uma série de situações que se instalam. Doutor Carlos, nossa live vai se encerrar já já, mas eu gostaria de continuar esse assunto com o senhor. O senhor pode tem essa disponibilidade de tempo para a gente continuar conversando? Temos sim. Eu quero fazer algumas perguntas, tenho também outras perguntas aqui das pessoas que estão participando. O pessoal que está assistindo, volta com a gente para a gente continuar falando sobre esse tema, que é muito importante, porque eu acredito que a maioria de nós, de fato, está em home office ou conhece alguém que esteja, muitas vezes alguém bem próximo da família, de dentro de casa, e a gente precisa saber sobre essas questões para a gente ter um desempenho melhor, para a gente cuidar da nossa saúde, inclusive. Então, eu vou encerrar essa live e volto novamente, o senhor entra ao vivo solicitando novamente para poder participar. Pessoal, volta, por favor, para a gente dar continuidade, tá? Obrigadão e até já já. Até já.